Olá, senhores navegadores. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu estou acompanhando aqui há bastante tempo, sobre a Rússia, né? Aqui vai mais um vídeo a respeito da volta do imperialismo messiânico na Rússia. Nós temos, acho que são 3 vídeos aqui no canal que tratam deste assunto, e um vídeo que trata deste assunto em específico, que é o vídeo que leva justamente esse título, A Volta do Imperialismo Russo. Apesar de que o assunto é discutido em outros vídeos. No vídeo comemorativo, entre aspas, comemorativo, né, sobre os 100 anos da Revolução Russa, na série Os Filhos da Revolução, esse assunto sobre o eurasianismo é discutido também. Vale lembrar que o terceiro vídeo da série foi bloqueado aqui no canal. Eu tentei colocá-lo de volta, mas ele foi bloqueado, supostamente com base em direitos autorais, por causa de uma música. É estranho porque há o novo vídeo da apresentação aqui do canal traz a mesma música, e esse vídeo não foi bloqueado. Foi bloqueado o vídeo que falava sobre as origens do comunismo, que é o terceiro episódio da série Os Filhos da Revolução. Eu vou tentar dar um jeito de passar, de colocar esse vídeo de volta, porque, na minha opinião, é o vídeo mais importante do canal. O canal existe desde 2014 e nenhum vídeo aborda tanto a temática do canal como esse aí. E justamente o vídeo mais importante, eles deram um sumiço no vídeo. Eu quero ler um artigo aqui na página geopolitica.ru. É uma página russa ligada ao movimento eurasiano, encabeçado pelo Alexander Dugin. Diz aqui sobre as perspectivas do Dugin e dos eurasianos a respeito, né, da nova fase que estamos entrando, e como esse artigo evidencia que o movimento eurasiano tem bases, ou é tributário, melhor dizendo, é tributário das teorias de Gioacchino da Fiore, o abade calabrese, que formulou a teoria das idades do mundo e que criou a teoria do Quinto Império no século XII, que no século XIV se transformou em base doutrinária do movimento revolucionário, né, que mais para frente, na época do Iluminismo, vai dar origem ao socialismo científico e à Revolução Socialista. Eu vou ler aqui rapidamente para tentar o mais rápido possível introduzir o assunto. É um artigo do dia 28 de novembro. Diz sobre a nova imagem do mundo que é criada diante dos nossos olhos, porque Bernard-Henri Lévy tem certeza de que a combinação do Talmud e do libertarianismo constitui a identidade do Ocidente, como o retorno dos impérios tradicionais. Preste atenção a estes termos. O retorno dos impérios tradicionais porá fim aos planos globalistas. Lembrando que o eurasianismo alega ser contra o globalismo. Claro, ele quer implementar o seu próprio globalismo, por isso ele é contra. Lévy disse que agora, graças à política de Putin na Síria, estamos lidando com um novo fenômeno, que é os globalistas receberam uma oposição muito séria. Os globalistas, para Lévy, são aqueles que incorporam o tempo. Seus oponentes incorporam espaço, eternidade, são portadores de antiprogresso, ou são antiprogressistas. Os opositores ele está dizendo que os opositores do globalismo são antiprogressistas.
Libertarianos. Ele está falando. É difícil entender essa tradução porque uma hora aparece como liberalismo, outra hora aparece como libertarianismo. Aqui está dizendo libertarianismo, mas eu acho que houve uma confusão aí e que ele está falando do liberalismo. Eu não sei. Vamos analisar com mais atenção. Continuando. O que se opõe a este progresso do ponto de vista de Levi? Putin, juntando-se à guerra na Síria, Putin interrompeu a globalização do Oriente Médio. Ele colocou uma vara na roda do tempo. Uma vara na roda do tempo, ou ele parou o tempo, está dizendo, né? Que impediu a transformação do Oriente Médio em uma sociedade de espírito liberal, democrática e livre. Seguidora do Talmud e do amor livre. É aqui que ele diz que libertário, né? Impediu o Oriente Médio de se tornar libertário, ou seja, de devoto do amor livre. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Com sua política na Síria, Putin libertou dois gênios da garrafa, que são o Império Persa Iraniano e o Império Otomano. A Rússia, nessa situação, pode renascer como o Império Russo. Bom, isso aí é o discurso dos eurasianos desde o princípio, né? A ressurreição do Império Russo. Além disso, os chineses, e tudo isso que está acontecendo, continua Levi, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traiu a elite global e obcecou a América na política interna. Parou de lutar ativamente contra a Rússia e os outros. Então, resumiu Levi, o caso dos globalistas torna-se duvidoso. A América parou de ajudar os curdos. E este é um sinal do retorno dos impérios, concluiu Levi, os impérios tradicionais. Levi conclama a Europa a que se una em face de uma ameaça, chamando a Europa, né, de última fortaleza do mundo unipolar global. A civilização do inferno, no período pré-colombiano, ainda estava selada e a ordem era mantida entre os impérios tradicionais. Eu estou achando muito interessante essa expressão, impérios tradicionais, que ele está usando. Hoje, para derrotar o globalismo, todos os impérios precisam se unir, diz ele. Precisamos voltar no tempo, diz ele. Quebrar as costas da ditadura no tempo do progresso, ou rumo ao progressismo, e as quimeras materialistas modernistas. Se somos verdadeiramente fiéis à tradição, olha só, ele está dizendo, se somos verdadeiramente fiéis à tradição, devemos colocar a eternidade, a constância e a reverência pelo grande passado na vanguarda. O passado é a idade de ouro e hoje vivemos a idade do ferro. Mas sabemos que tudo está voltando, não apenas o teste final nos aguarda, mas também a ressurreição dos mortos. Devemos olhar abertamente para o futuro, que nos promete uma grande ressurreição, e para o passado, que é um modelo para nós. Sim, o presente falhou e é por isso que devemos lutar. Preste atenção nisso aqui. Eu vou ler de novo essa última parte. Se somos verdadeiramente fiéis à tradição, devemos colocar a eternidade, a constância e a reverência pelo grande passado na vanguarda. O passado é a idade de ouro e hoje vivemos na idade do ferro. Isso aqui, para mim, já esclarece toda a questão. Para mim, é a prova cabal de que o eurasianismo é tributário da teoria do abade Gioacchino da Fiore, a teoria do Quinto Império. Por quê? A teoria do abade Gioacchino, ela tem a sua base, ele se inspirou no livro de Daniel, o livro bíblico do profeta Daniel, na parte em que o rei Nabucodonosor teve um sonho, que supostamente Deus deu um sonho para ele, mostrando o futuro, e ele não entendia o sonho. Então ele chamou os profetas, ele chamou os sábios da Babilônia, ninguém soube decifrar,
E aí o profeta Daniel, que estava vivendo na Babilônia naquela época, foi chamado e ele conseguiu decifrar o sonho. Deus teria dado, né, para ele a condições para ele decifrar o sonho. O sonho que o rei Nabucodonosor teve era de uma estátua gigante, com a cabeça de ouro, com os braços e o peitoral de prata, com o abdômen e as coxas de bronze, com as pernas, né, abaixo do joelho, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Então, na interpretação do sonho, a cabeça de ouro da estátua representava o reino da Babilônia, o reino do rei Nabucodonosor, porque era o maior reino da terra, não em extensão territorial, mas em glória. A Bíblia usa muito essa expressão da glória, né? Era um reino muito glorioso, muito próspero, muito rico, apesar de não ter uma extensão territorial muito grande. Então ele diz: olha, rei, a cabeça de ouro quer dizer que é o seu reino, é um reino de ouro, e depois do seu reino de ouro virá um reino de prata, né? Que os estudiosos da Bíblia dizem que era o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. Então é a teoria da onde veio a teoria dos 4 impérios mais um, de Joaquino da Fiore. Então teve um império de ouro, teve um império de prata, teve um império de bronze, teve um império de ferro, o império de ferro que os apologistas dizem que é o Império Romano, por causa da força dele, por causa do poder. Aqui na Bíblia, no livro de Daniel, aparece tanto como a perna e a canela de ferro, porque é muito forte o ferro, é o mais forte dos metais ali, que aparece na estátua, quanto no outro trecho do livro de Daniel, onde esse império de ferro é descrito de outra maneira, é descrito como uma besta. As pessoas interpretam errado essa ideia de besta, né? Eles pensam que é um monstro. Na verdade, não é um monstro, é como se fosse uma quimera, porque a palavra besta significa animal de carga. Então, a besta, tanto a besta do Apocalipse quanto esta besta do livro de Daniel, representam uma quimera, ou, na verdade, mais exatamente dizendo, mais especificamente, né, para não errarmos, né, não vamos pecar nos termos, é um animal de carga, que em linguagem simbólica significa um evento ou vamos dizer, uma instituição que está carregando outra coisa. Então, o que é uma besta na Bíblia? Uma besta é um animal de carga, é uma coisa que carrega outra. Por isso que chama besta, porque é um animal de carga. Então, aquela besta do Apocalipse, por que é besta? Porque ela está carregando uma coisa, ela está trazendo uma coisa. Então, essa é a linguagem simbólica do Apocalipse, que é tributário dessa linguagem simbólica do livro de Daniel e de toda a literatura apocalíptica judaica. Vocês estão entendendo? Então, resumidamente, superficialmente, é isso. Essa é para mim a maior evidência que eu estive buscando por muito tempo, de que o eurasianismo é tributário da teoria do abade Gioacchino da Fiore. Porque todos os movimentos revolucionários que explodiram no século XIV são tributários dessa teoria de Gioacchino da Fiore. Eles pegaram a teoria dele e torceram. Alguns até criaram movimentos anarcocomunistas, movimentos de saque, movimentos muito violentos. Então essa é a confirmação. O Dugin acredita que o que nós estamos vivendo hoje é a Idade do Ferro, portanto é a idade do Quarto Império, né? Ele apresenta o eurasianismo, ele chama o eurasianismo de a quarta teoria política, tá certo? Vamos dizer que é o nome oficial, como ele identifica o eurasianismo. É aquilo que ele chama de a quarta teoria política, porque veio o liberalismo, veio o marxismo,
depois veio o fascismo, e agora nós estamos na quarta teoria, que para ele é o eurasianismo, que é a volta do mundo multipolar, não é? Ou seja, é a volta ao mundo como o mundo era antes de 1914, quando não havia apenas um polo mundial, nem um mundo bipolar, como na Guerra Fria, mas havia um mundo multipolar. Então, a multipolaridade do mundo é o ponto-chave da doutrina eurasiana que ele prega. E dizendo essas coisas, ele quase que escancara que ele é tributário da teoria do Quinto Império. Por quê? A teoria do Quinto Império, de acordo com Gioacchino da Fiore, ou melhor dizendo, vamos sair um pouco de Gioacchino da Fiore e ir para a Bíblia. O Quinto Reino, ou o Quinto Império, que é o pé no livro de Daniel, é o ferro misturado com barro, que significa a força misturada com a fraqueza. Então, é um império depois do qual viria o reino de Cristo. Por quê? No sonho da estátua, o reino de Deus, ou o reino que vai vir depois do juízo final, é identificado com uma grande rocha que cai do céu e cai em cima dos pés dessa estátua. E quando ela cai em cima dos pés da estátua, a estátua desmorona, né? Ela quebra os pés de ferro com barro e a estátua desmorona de baixo para cima, né? Como um movimento em cadeia ao reverso, até chegar no ouro, né? Na cabeça do ouro, e destruir tudo. E aí diz que começa o reino de Deus, começará o reino de Deus na terra, diz o profeta Daniel. Então, com base nisso, é que Gioacchino da Fiore formulou a teoria dos 4 impérios mais um. Então, os comunistas, a partir do século 17 e 18, quando o comunismo começa a se organizar como ideologia política, ele vai se debruçar nisso daí também. Ele não vai sair do viés religioso, né? É só com o sucesso do socialismo científico de Karl Marx que o comunismo perde força como movimento cristão, herético, não é? E aí ele vai se consolidar como um movimento materialista, ateu, iluminista, não é isso? Então a gente tem que entender o seguinte: as pessoas tiram sarro de mim quando eu falo isso, mas é preciso entender. O comunismo passou séculos como um movimento cristão herético, claro, mas um movimento tributário do cristianismo, né? Ele se volta contra o cristianismo, na verdade, e tenta destruir o cristianismo verdadeiro, o cristianismo original, para assumir o papel dele, para que ele fosse considerado o verdadeiro cristianismo, como a verdadeira doutrina de Cristo, né? Na verdade, até deixando de lado a doutrina de Cristo e apresentando-se como um movimento progressista superior à doutrina de Cristo, não é? Então, por isso que ele se volta contra o cristianismo. Ele quer destruir o cristianismo para acelerar esse processo. Muita gente não sabe que a própria Bíblia dá vazão para esse tipo de pensamento. Não quer dizer que a Bíblia propõe a sua própria destruição, não é isso. É que existem pessoas malucas que vão interpretar dessa forma. É o que eu estou tentando dizer. O próprio apóstolo São Paulo diz que os cristãos precisam ir além dos rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer, quem lê isso sem prestar atenção pensa que ele está falando contra a doutrina de Cristo. Não é isso. De acordo com a doutrina cristã, o Cristo que andou na Palestina era um Cristo de carne e osso, era um Cristo messiânico, era um Cristo revelado em carne. Só que o Cristo que é apresentado para os povos do mundo é um Cristo, de acordo com o apóstolo São Paulo, é um Cristo diferente, é um Cristo ressuscitado. Não é um Cristo em carne e osso. Não é um Cristo que era judeu, que era circuncidado, que observava as leis de Moisés. Não, era um Cristo ressuscitado, era um Cristo glorioso. Por isso que Paulo diz, nós temos que
sair dos rudimentos da doutrina. Então, o que o movimento revolucionário medieval interpretou errado é que eles acham que o cristão tem que sair da doutrina de Cristo, abandoná-la. Não foi o que Paulo disse. Paulo disse que o cristão deveria abandonar os rudimentos da doutrina, não a doutrina. Porque, na verdade, ele diz os rudimentos do fundamento da doutrina. Os rudimentos e o fundamento. Quer dizer, a doutrina cristã foi alicerçada por Cristo, só que os cristãos não devem permanecer no alicerce. A igreja na Bíblia é apresentada como uma construção, como uma casa de Deus, não é? Então a casa não pode ficar só nos alicerces, ela tem que crescer. Foi isso que Paulo disse quando ele escreveu que os cristãos devem sair dos alicerces da doutrina. Então o movimento revolucionário vai dizer que o cristianismo tem que sair da doutrina cristã. Então já começa aí a torcer a doutrina de Cristo na Bíblia, né? Então eu acredito que vocês estejam entendendo onde é que está a confusão causada pelo movimento revolucionário. Então o eurazenismo do Dugin é tributário das heresias medievais, né? Ele não é tributário da doutrina de Cristo como ele alega que não é? Ele tem o apoio da Igreja Ortodoxa, mas de um setor herético da Igreja Ortodoxa que é tributário, que é adepto dessa teoria. Vocês estão compreendendo? Na verdade, nem o próprio Joaquino da Fiore, apesar de que essa teoria dele gerou muita controvérsia, não é? Mas ele foi muito popular na igreja do século XII. Teve muito problema, mas ele nunca pregou contra a doutrina cristã. Na verdade, ele tentou apresentar uma teoria que adicionava a doutrina cristã. O que o movimento revolucionário, que dará origem ao comunismo moderno, né? O que eles fizeram foi, eles torceram a teoria de Fiore e torceram a própria Bíblia, não é? Porque nem Fiore pregou contra a Bíblia, contra a doutrina de Cristo na Bíblia, e nem o apóstolo São Paulo pregou contra a doutrina, não é? Ele disse para sair dos alicerces da doutrina, não da doutrina, que a casa tem que subir. E Fiore acrescentou uma teoria com base no sonho apocalíptico de Daniel, no livro do profeta Daniel. Então, nenhum dos dois foi contra os alicerces originais da doutrina judaico-cristã. O movimento revolucionário, esse sim, ele vai torcer e vai tentar superar a doutrina cristã com base numa torção do que Paulo disse, e não com base no que Paulo disse. Certo? Eu espero que eu esteja sendo claro. E outro artigo que eu gostaria de ler é a respeito da ideia de Moscou como a terceira Roma. Porque existe todo um movimento messiânico em volta de Vladimir Putin e de Alexander Dugin, né? O Alexander Dugin, há décadas, está tentando transformar a imagem do Putin para que as pessoas aceitem o Putin como se ele fosse o novo Constantino, né? Vocês sabem que Constantino foi aquele o imperador romano que transformou o cristianismo na religião oficial do império e que foi o propagador da doutrina cristã. Se ele fez isso por falsidade ou por política, isso já são outros 500, não vem ao caso. O que interessa é que o Putin está sendo apresentado para o mundo como um novo Constantino, como um novo imperador dos últimos dias, né? Há um movimento judaico, tradicionalista judaico, que quer apresentar o Trump como o imperador dos últimos dias. O movimento eurasiano quer apresentar o Putin como imperador dos últimos dias. Vocês podem ir lá no canal do Instituto Mucarage Brasileiro com o L'Oréal Rocha, ele tem inúmeros vídeos lá
explicando esse assunto muito mais profundamente. Eu vou até deixar o link de alguns vídeos aqui na descrição do vídeo para vocês poderem consultar. Então vamos ler aqui o artigo que foi publicado. Diz aqui o lago romano do Mediterrâneo. É do site Rigenerazione Evola. Comece de novo a partir de Évola para ficar nas ruínas, alguma coisa assim. Diz aqui, no sábado passado teve lugar uma conferência interessante. Nós antecipamos ao aprofundamento de Steve Bannon e o movimento, em que os alto-falantes, Claudio Muti e Andrea, alto-falantes, e que os oradores, Claudio Muti e Andrea Mantignalo, abordou a questão da Terceira Roma e as perspectivas da Eurásia de Roma a Moscou, para cujo relatório nos referimos à revisão especial. Por isso é interessante para repetir sobre o papel desempenhado pelos acontecimentos históricos que ocorreram no Mediterrâneo, pelas invasões bárbaras, até a invasão árabe do século VII. Onde é que está aqui que eu não estou achando? Mais para frente aqui. Esse equilíbrio e a persistência de romanitas do Mediterrâneo seria realmente quebrados. Então, apenas com a chegada dos árabes no Mare Nostrum, o que implicaria numa força implicaria uma forçada translatio imperii. Translatio imperii. Também lá no canal do Instituto Mukaraj, o L'Oréal tem vários vídeos falando da Translatio imperii. Eu procurei, tem um canal muito interessante que ele é especializado em árvores genealógicas das dinastias europeias. Eu fui procurar quem seriam os herdeiros dos Romanov hoje em dia. Porque Translatio Imperii é um projeto de transferir para Moscou o Império Romano. Ou, melhor dizendo, a legitimidade e a instituição romana. Constantinople, the capital of the Byzantine Empire, fell in 1453. Now, he had a brother, though, who had a daughter who married Ivan the Great. And this individual is the grandmother of Ivan the Terrible. And so Ivan the Terrible is a descendant of these Byzantine emperors. And that's why Russia, at the time, considered itself a continuation of the Roman Empire. And Moscow was known as the Third Rome. Isso já aconteceu no passado, né? Quando o Império Romano do Ocidente caiu, houve uma Translatio Imperii para o Império Carolíngio. Quando o Império Carolíngio se esfacelou, houve outra Translatio Imperii nos séculos seguintes para o Sacro Império Romano. Então, essa Translatio Imperii significa transposição do império, na verdade. É um sentido jurídico e institucional. É fazer um transporte de legitimidade, vamos colocar assim. Então, com a queda de Constantinopla em 1453, portanto na Idade Moderna, Moscou passou a ser considerada a terceira Roma. Porque a primeira Roma foi Roma mesmo, a segunda Roma foi Bizâncio, ou Constantinopla, a cidade de Constantino, e com a conquista dos turcos de Constantinopla, Moscou passou a ser considerada o centro da cristandade na Idade Moderna, a terceira Roma. Então essa ideia da ressurreição do Império Russo, propagandeada pelo Alexander Dugin, tem a ver também com essa Translatio Imperii e ressuscitar, na verdade, a ideia de Moscou como terceira Roma. Porque é uma coisa que já aconteceu no passado e eles querem recuperar essa legitimidade. Dear Brazil and France,
and all partisans of fourth political theory and fighters for multipolar worlds. First of all, I would like to say now we are going to be witnesses of very important changes in the balance of power in the world. The unipolar world is certainly ending. Então vamos continuar aqui. O que implicaria uma forçada translatio imperii longitudinalmente. O surgimento de um eixo norte-sul com o advento da dinastia carolíngia do norte. Aqui ele está explicando, né, o que já aconteceu. Eu quero ver se eu acho o que eles dizem sobre hoje em dia. Porque enquanto eu estou procurando aqui, deixa eu esclarecer um negócio. Eu fui procurar aquele canal sobre as dinastias modernas, porque os russos trouxeram de volta os Romanov para morarem na Rússia. Eles estão morando em São Petersburgo. Os Romanov. Não estou achando aqui. Tá, aqui no site ele está explicando todo o processo de translatio imperii, ou todas as translatio imperii que aconteceram, né? Eu quero encontrar o ponto em que ele encaixa isso com a Rússia. Que não adianta nada fazer o vídeo todo, sendo que esse é o assunto principal e eu não estou achando aqui onde que estava escrito. Eu tô com um pouco de pressa e aqui ele explica o surgimento dos países depois da Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa Oriental, nesse contexto, oscilavam perigosamente entre duas agulhas da balança. Como mencionado, a OTAN, aqui já está muito adiantado. Não é isso que eu queria achar. Aqui já fala de 1940. Não. Outra coisa que é interessante, enquanto eu vou procurando aqui, deixa eu esclarecer outra coisa. É muito interessante que vocês estudem a história não da Primeira Guerra Mundial em si, mas dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial e, especialmente, a maneira como ela acabou. Há 2 vídeos aqui no canal explicando essa questão sobre a Primeira Guerra Mundial, porque foi uma maneira de limpar a Europa dos muitos impérios. Até 1914 o mundo era multipolar, exatamente como Alexander Dugin quer que seja hoje de novo. Só que o problema é que um mundo multipolar significa que havia muitos impérios. E um mundo com muitos impérios é um mundo onde a translatio imperii não tem muito sentido. Então você percebe que o cara é xarope, né? Ele quer uma coisa, ele quer um monte de coisas contraditórias. O próprio Eurasiano, quando começou, ele reuniu para formar uma frente anti-americana e anti-ocidental. Ele reuniu comunistas, neonazistas, islâmicos, que são movimentos que se odeiam entre si. Então, para você perceber que é uma coisa de louco, o cara é xarope para fazer um negócio desse. Então ele quer um mundo, ele exalta o mundo do passado, da tradição, entre aspas, né? O mundo do passado, que era um mundo multipolar, mas ele também quer a translatio imperii. Então, como é que você quer uma translatio imperii que preconiza um império, não é um império mundial, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? A translatio imperii preconiza a legitimação de um império. Ela não diz que deve haver apenas um, mas ela diz que apenas um é o legítimo. Então como é que você quer um mundo com vários impérios, um mundo multipolar, mas ao mesmo tempo você quer a translatio imperii? Então isso mostra que o Alexander Dugin é biruta. Isso é típico dos líderes de movimentos revolucionários. Puxa vida, eu não estou achando, é que eu estou um pouco nervoso, eu estou com pressa aqui, daqui a pouco eu preciso sair. E não estou achando.
Talvez não seja nem nesse artigo, talvez fosse em outro, e eu tô enganado aqui. Ai. Tá. Que essa é. Aqui, eu acho que é isso aqui. A Rússia em si, é claro, está interessada na sondagem de sua aliança com a China, mesmo em aspecto anti-americano, para manter o acesso ao Mediterrâneo para as enormes oportunidades oferecidas através de termos do comércio, energia. Tananana. Não é isso aqui não. Os países da Europa Oriental nesse contexto oscilam perigosamente. Não é isso aqui não, eu não achei. E quer saber de uma coisa? Eu até esqueci o que eu estava procurando. Bom, esse vídeo é mais para dar um recado, tá? Era o recado que eu encontrei aqui, a evidência cabal de que o movimento eurasiano do senhor Alexander Dugin é visceralmente tributário da teoria do Quinto Império do abade calabrês Gioacchino da Fiore, tá? Eu vou deixar o link do site onde eu descobri essa evidência, do site geopolitica.ru, é um site russo, e também aqui da reportagem do site italiano, onde está dizendo um negócio que eu não consegui achar aqui. Mas eu vou deixar o link também. Se vocês acharem o que eu estou procurando, que eu até esqueci o que eu estava procurando, vocês aí deixam algum comentário na descrição, nos comentários aí. Desculpa, gente, eu não achei. Eu acho que eu me enganei aqui de site. Acho que nem aqui. Aliás, eu me enganei de artigo, eu acho. Não era nesse artigo, não. Mas tudo bem, o recado está dado. Senhores navegadores, um abraço para todos vocês. Se cuidem, bons ventos para todos e olho vivo.